De Deus, e abra no Evangelho de Marcos, capítulo 16 e versículo 16 também. Hoje eu vou falar dos 10 privilégios de uma pessoa batizada nas águas. Quantos são batizados nas águas? Então vocês têm esses direitos, né? Porque são 10 privilégios que o batismo concede. Marcos 16, versículo 16, está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Este é um dos privilégios. Mas tem mais 9 privilégios que a palavra nos ensina. Quando uma pessoa se batiza, ela tem esses direitos. E isso é muito importante. Você que ainda não é batizado, precisa batizar para receber esses 10 privilégios. Amém? Quantos creem aqui na palavra? Então, é a única exigência do batismo, é a fé. É a única exigência, não tem outra. Não tem cursinhos, preparação, não existe isso. A única exigência que a palavra nos ensina é a fé. Então, se a pessoa não tem fé, ela já está batizada para condenação. Ela entra um pecador seco e sai um pecador molhado. Então, ela não tem fé, ela não será salva. Agora, se ela tem fé, não tem nada que o impeça de ser batizada. Amém? Eu vou ler mais uma vez este versículo. E eu quero que você repita comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer, mais alto. Quem crer e for batizado será salvo. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu tenho o direito desses privilégios, porque sou batizada nas águas. Senhor meu Deus e meu Pai, a sua palavra vai ser ministrada nesta manhã. O seu povo não veio aqui ouvir palavras de sabedoria humana, mas a sua palavra. Então venha com seu Espírito Santo e tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador e envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação, e que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis assentar. Batismo e fé. Observa que uma coisa segue a outra. Antes da pessoa ser batizada, antes dela ser batizada, ela tem que crer. A Igreja Católica batiza neném, mas não tem nenhuma profissão de fé. Porque neném acredita em quê? Nada. Não tem nem consciência do ato que está fazendo. E outras pessoas também crê, mas também não se batiza. Tem muitas pessoas na igreja assim, que creem em Jesus, mas não se batiza. Por quê? Esta fé seria uma fé morta? Ou uma fé só da boca para fora, que a pessoa diz que crê? Eu sempre faço isso. Quando eu vou a pessoa que não é batizada, eu faço a pergunta para ela: você crê em Jesus? Ela disse: creio. Falei: então vamos se batizar? Ela, Falei: então você não crê. A sua boca fala que crê, mas seu coração de fato não crê. E as duas coisas têm que estarem ligadas. As duas coisas devem estarem ligadas. Marcos diz que com a sua boca você fala, com o coração se crê. Não posso eu falar que creio e o meu coração duvida daquilo que eu creio. Então, tem muitas pessoas na igreja assim, que não são batizadas, porque diz que creem, mas na verdade não creem, porque quem crê se batiza. Não tem dúvida alguma. E outras pessoas que a Igreja Católica os batizou, né? As batizou, e elas cresceram dizendo que são batizadas.
Hoje tem um monte de gente assim, dizendo, não, já batizei quando era neném. Mas o que você creu em quê? Qual é o entendimento que você tem? Então não é bem assim, o batismo tem toda uma liturgia, uma simbologia. E o que é batismo? É um início de uma nova fase na vida da pessoa. A pessoa que é batizada, ela inicia uma nova fase, né? E o batismo não é apenas, como muitas pessoas acreditam, um ritual ou uma tradição da igreja. Ah, isso é uma tradição. Tem pessoas que até menosprezam o batismo. Dão santas ceias para as pessoas que não são batizadas. Eu conheço um jovem que diz que vai na igreja e o pastor dá a ceia para ele, sem ser batizado. Falei, meu irmão, você está comendo para a sua própria condenação. Porque a carta de Coríntios, a primeira carta de Coríntios, capítulo 11, fala sobre a Santa Ceia. E Paulo disse, né? Alguns comem para a sua própria condenação, não sabendo discernir o corpo de Jesus. E como que a pessoa come para a sua própria condenação? Quando a pessoa não é batizada, quando ela não tem discernimento daquilo que ela está fazendo. Porque muitas pessoas chegam na igreja, são novas, elas olham para a mesa aqui que está montada, e elas pensam, o que é aquilo? Vai ter festa, vai ter um pão? Né? Tem pessoa que acha que isso aqui é um comes e bebes. Não é bem isso. Aqui é cerimônia, aqui é algo simbólico e espiritual. Tem uma grande importância e um grande simbolismo a Santa Ceia. E é o corpo e o sangue de Jesus que está ali. Então, uma pessoa que não é batizada, ela não se arrependeu dos seus pecados. Ela não lavou os seus pecados. Como é que ela toca no corpo de Cristo que é puro, que é santo? Então, a pessoa também, ela não entende sobre isto. Né? O jovem disse, pastor, eu tomo a Santa Ceia. Eu falei, mas sem ser batizado, você está comendo para a sua própria condenação. Ela disse, eu não sabia disso não. Eu falei, então seu pastor não te ensina. Porque tem pessoas que vão à igreja e pastor não ensina mesmo. Serve a ceia para todo mundo. Aconteceu uma vez comigo isso, eu não tinha entendimento daquilo e comi. E na verdade não era nem um pãozinho, que era a cerimônia espiritual, né, que é feito sem fermento, era uma bisnaguinha da panca que estava dando no lugar do corpo de Jesus. E o copo de suco não era nem um cálice, era um copo mesmo de suco. Eu achei que eram comes e bebes. Falei, nunca vi uma ceia como esta. E estava comendo, mas na verdade era uma ceia. Às vezes você vai em igrejas que as pessoas não têm entendimento da ceia. Igreja, pastores que não têm conhecimento algum acerca daquilo. E faz a coisa de qualquer maneira, serve a ceia para todo mundo. Pessoas que não são nem batizadas nas águas já participam da ceia. Você acha que essa pessoa vai querer se batizar? Não, ela já participa da ceia. Então tome cuidado com essas igrejas, com esses ensinos que estão contradizendo exatamente o que a palavra diz. Não podemos assim achar, então o batismo não é apenas um ritual da igreja, não é isto não. O batismo é somente um ato simbólico também, não é isto não. O batismo, ele é muito mais do que a pessoa pensa. É um ato de obediência e fé em Jesus Cristo. Então, quando eu me batizo, ou quando uma pessoa se batiza, ela está obedecendo a Deus. Quando ela não se batiza, ela está desobedecendo a Deus. Ela não está cumprindo com aquilo que a palavra nos ensina. E até Jesus se batizou. E para que Jesus se batizou? Para deixar como exemplo. E ele se batizou para cumprir a ordenança de Deus. O batismo não é mero simbólico, ainda que seja, não é só mera simbologia. O batismo não é apenas algo que é ritual ou tradição da parte da igreja. Não, o batismo é uma ordem de Jesus. É uma ordem. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Foi o pastor que falou isso? Foi o pastor Ricardo, pastor João Henrique, pastor Neilton, seja quem for. Foi um pastor de outra igreja que falou isso? É uma ordem. É uma ordem. É uma justiça de Deus. Até Jesus se batizou. Olha o que diz em Mateus capítulo 3, versículo 13 e versículo 15. O batismo é uma ordenância.
Se eu não cumpro o batismo, eu não cumpro a ordem de Deus. E se eu não cumpro a ordem de Deus, como é que eu vou para a casa dele? Como é que eu vou entrar na casa de Deus, porque é o céu, se eu não cumpro a ordem do próprio Pai? Tem muitas pessoas na igreja que não são batizadas, que precisam serem batizadas. E elas acham que o batismo é uma mera tradição, um mero ritual da igreja, e não é. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Ele quem? João. Mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então o batismo é o quê? Justiça de Deus. Então ele o permitiu e Jesus foi batizado. A pessoa que parte desse mundo sem ser batizada, ela parte sem cumprir a justiça de Deus. E até Jesus se batizou. Para quê, pastor? Para deixar como exemplo e para cumprir a ordenança de Deus. Você vai ver que Jesus sempre cumpriu a ordenança do Pai. Ele sempre disse: eu não vim aqui abrogar ou invalidar a lei dos profetas, até porque quem deu a lei foi o próprio Deus. Não foi ele que deu a lei para Moisés? Moisés escreveu Levítico, Moisés escreveu Êxodo. Êxodo fala dos 10 mandamentos, Levítico falam das leis. E de quem que eram as leis? Era Moisés que inventou na cabeça? Foi Deus que deu as leis para Moisés escrever. E Jesus disse: eu não vim abrogar e nem invalidar a lei dos profetas, mas eu vim cumprir a lei. Ou seja, eu vim cumprir a ordem do Pai. E o batismo é a ordem de quem? Do Pai. É a ordem de Deus. A pessoa que não se batiza, ela parte desse mundo sem salvação. E uma coisa interessante, a palavra batismo no grego, porque a igreja católica batiza por aspersão, né? Borrifar água na cabeça do neném ou de uma pessoa adulta que entra no tanque e só joga uma água por cima. E o batismo, o nome batismo no grego, o original, porque a palavra é do grego, significa batizo. Este é o original da palavra, batizo. E também tem por significado mergulhar. A pessoa tem que ser mergulhada. Não pode ficar sequer um fio de cabelo para fora do tanque. Ela tem que ser completamente coberta pelas águas. E você sabe que o batismo da católica não é assim. E não só católica, viu? Tem igrejas protestantes reformadas que também batizam assim. Igreja presbiteriana batiza assim. Igreja luterana batiza assim. É a mesma coisa que a igreja católica. Esse batismo não é válido. Não é válido, porque o batismo tem que mergulhar a pessoa. Batismo onde a pessoa não é mergulhado de corpo inteiro, não é válido. Não valeu esse batismo. Pois para ver o simbolismo do batismo, deve ter todos os elementos obedecidos. E quais são os elementos? O que o batismo simboliza? Morte. Quando a pessoa desce nas águas, ela está morrendo para o mundo. O batismo significa morte para o pecado, ou seja, ela é imergida. Imergir é afundar, mergulhar a pessoa no tanque. Então ela está morrendo, ela está lavando os seus pecados. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16, que o apóstolo Paulo, conhecido como Saulo outrora, você conhece a história, caminho de Damasco, Jesus apareceu numa luz muito forte para ele, e disse por que ele perseguiu o teu povo, enfim, ele ficou cego, não caiu do cavalo, porque não tem cavalo na história, viu? Tira esse negócio do cavalo aí, viu? Às vezes eu ensino até isso na escolinha das crianças, e Paulo caiu do cavalo, Saulo caiu do cavalo, não tem cavalo na história, ele caiu, deve ter tropeçado, enfim, mas não fala cavalo na história, depois você lê Atos capítulo 9, que fala da história dele. E uma luz iluminou,
E aquela luz foi tão forte que Saulo, quando era conhecido, porque Saulo também é Paulo, não foi trocado o nome, é o mesmo nome, Saulo, Paulo, em idiomas diferentes, ele ficou cego. E durante 3 dias, Saulo, que é Paulo, ele ficou cego na casa de Judas, na rua direita. E tinha um profeta naquela época chamado Ananias, e ele orava muito. E ele orando, Deus apareceu para ele na oração, Jesus principalmente, e disse: Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita e procure por Judas, porque lá tem um homem chamado Saulo de Tarso, e Ananias conhecia Saulo, que era um homem terrível mesmo, que caçava evangélico, prendia, matava. Estava Saulo no dia que Estevão foi morto, Saulo estava ali segurando as roupas, né? Ele estava no meio de Saulo quando Estevão morreu, Saulo estava junto, né? E então Saulo era muito conhecido por ser um homem cruel, homem que perseguia, prendia, queria matar os cristãos, enfim. E ele era conservador da lei. E Deus falou: Ananias, vai lá, porque tem um homem chamado Saulo de Tarso. Aí Ananias disse: mas esse homem é perseguidor, ele persegue os cristãos. Pode ir, porque ele é um vaso escolhido. Eu escolhi ele para levar a minha palavra para os gentios e para os reis. E eu vou mostrar o quanto tem que sofrer por amor ao evangelho. Quando Ananias ouve isso, ele nem retrucou mais. Tudo bem, Senhor, vou lá. Quando ele chega na casa de Judas, na rua direita, ele pergunta por Saulo, e Saulo está lá deitado, cego, né? E 3 dias já fazem isso. Ananias ora por ele e diz: ó Saulo, eu vim aqui porque o Senhor me enviou. Orou por ele, diz a palavra que Saulo recebeu o Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo, e automaticamente, quando Ananias impôs as mãos sobre ele, as escamas, como escamas que estavam nos olhos de Saulo, caíram. E Ananias disse: agora levanta, Paulo, e seja batizado nas águas. Saulo foi batizado. E agora ele conta a sua história, lá em Atos, capítulo 22, versículo 16, que ele fala que o simbolismo, a lavagem do batismo é lavar os pecados. Olha lá. E agora, por que te detens? É Paulo. Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados. Então a pessoa que não é batizada, ela ainda não lavou os teus pecados. Aqui é Paulo contando a história do caminho de Damasco. Depois você lê esse texto completo, capítulo 22 de Atos. Ele é grande, não vou ler todo. Mas Paulo está contando o testemunho. Então o batismo é o quê? É morrer para os pecados. Quando a pessoa desce as águas, porque é imersão, e imersão é mergulhar, afundar a pessoa, isso significa morte para o pecado. E quando ela sobe das águas, significa ressurreição. Ela está surgindo para uma nova vida. Ela morre para o mundo e nasce para Deus. Olha o que diz Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Isso se chama imersão. Imergir, com I, é afundar, e imersão é surgir, é subir, é aparecer das águas. E Paulo diz, segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram onde? Diga, no tanque. Diga, ficou no batismo. Diga, o que era velho, o velho homem, tudo que era meu, ficou no tanque. E hoje eu tenho tudo que é de Deus. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo.
Esse é o verdadeiro significado do batismo. Imergir, ou imersão, imergir, emersão. Imergir, afundar, emersão, surgir das águas. Imergir é morrer para o mundo e emersão é ressuscitar para Deus. Então a pessoa que não é batizada, ela não apagou seus pecados, ela não morreu para o mundo e ela ainda não nasceu para Deus. Ela pode estar na igreja. Isso não significa que ela está salva. Não significa. Ela vai à igreja, não é batizada, não está salvo. Não está salvo, não morreu para o mundo ainda. Precisa se batizar nas águas. A importância do batismo é tão grande e tão importante realmente. A importância do batismo é importante mesmo. O batismo é importante. Que Paulo escreveu em sua carta. Olha o que Paulo diz. A forma simbólica do batismo nas águas, que até mesmo Moisés, é isto mesmo que você está ouvindo. Moisés e todo o povo foram batizados ao passar pelo Mar Vermelho. Você sabia disso? Pastor, era um ato simbólico. Isto há 2.500 anos. Paulo traz aquela passagem do Mar Vermelho de Paulo com o povo como um ato simbólico de que Moisés e todo o povo foram batizados nas águas. Será que o batismo é importante? Se Paulo está buscando lá atrás, no tempo de quem? De Moisés. Você quer ver isso? Está lá em 1ª carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Paulo usa a simbologia do Mar Vermelho como batismo nas águas. Isso há 2.500 anos. No tempo de Paulo havia acontecido. Há 2.500 anos. Paulo escreveu essa carta lá em Moisés. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram o quê? Foram o quê? Olha Paulo usando o batismo aqui, simbologia. Foram batizados em Moisés, na nuvem e no Mar Vermelho. Isso há 2.500 anos. Então quer dizer que já ocorreu lá numa forma simbólica o batismo no tempo de quem? De Moisés. No tempo de Moisés. Isso é muito antigo, o batismo. Se for usar essa questão. E não foi só Paulo que escreveu isso não. Sabe quem mais foi além e antes de Moisés? Falando de batismo? O Pedro. Apóstolo Pedro também usou uma forma simbólica em sua carta, comparando o batismo nas águas com um dilúvio. E quem foi que passou pelo dilúvio? Noé. Noé salvou ele e a sua família. Isto cerca de 3.000 anos atrás, no tempo de Pedro. E ainda Pedro é bem categórico em dizer que o batismo salva. Que o batismo salva. Como o batismo salvou Noé e seus filhos, suas noras e a sua mulher. Isto é, 8 pessoas foram salvas pelo batismo nas águas. E quem é a pessoa que não quer se batizar? Você quer ver? Coloca aí INTLH, tradução 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Aí chega a pessoa de hoje, não quer se batizar. Você não está salvo. Não está salvo, não está salvo, não está salva. Pode até achar que eu sou, pastor, é muito rude. Sou mesmo, eu sou verdadeiro, sou transparente. Eu falo o que a palavra me ensina. Eu leio, sou leitor, sou meditador, sou praticante dessa palavra. E por que eu vou enganar? Não vou enganar não. Vou falar a verdade. E a verdade sempre dói, né? Doa quem doer. E eu vou dizer. Aí chega a pessoa, não quer se batizar. Se Noé passou pelas águas, se Moisés passou pelas águas, se Jesus passou pelas águas, quem é você para não passar? Melhor do que Noé? Melhor do que Moisés? Melhor do que o próprio Senhor Jesus? Não está salvo. Não está salvo. Simplesmente isso. Olha o que diz na NTLH. Presta atenção como que Pedro fala. Pois o próprio Cristo
Sofreu uma vez por todos pelos pecados. Um homem bom em favor dos maus. Quem é o homem bom na história? Jesus morreu para os maus. Para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou os espíritos que estavam presos lá no inferno. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Pastor, Jesus foi ao inferno? Se ele tomou a chave do inferno e da morte, onde que ele pegou a chave do inferno? Ele fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Ele diz, eu fui morto, estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Como é que ele pegou a chave do inferno? Teve que descer ao inferno. E pegar de quem? Quem que tinha as chaves do inferno? Satanás. Ele tomou. Porque em Hebreus capítulo 2, versículo 14, 12, 13, 14, fala que o diabo tinha o império da morte. Tinha o império da morte. Todo mundo temia a morte. Porque o diabo dominava as pessoas pela morte. Até Jesus morrer e ressuscitar. O diabo perdeu completamente esse império da morte. Porque nem a morte pôde deter o Senhor Jesus. Nem a morte. Nem o inferno. A alma de Cristo não ficou no inferno. Como muitos pregam, porque Jesus levou sobre ele o pecado. Mas o pecado que Jesus levou sobre ele era nosso. Era nós que estávamos destinados ao inferno. Era nós, destinados ao inferno. Nós só se livramos do inferno quando passamos pelas águas. Só assim livramos a nossa alma da condenação eterna. Mas quem estava destinado ao inferno não era Jesus. Então muitos pregam que Jesus levou sobre o pecado, então o pecado leva ao inferno. Mas Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Não eram dele. E o próprio livro de Atos diz que Deus não deixou a alma de Jesus no Hades. Que Hades é o lugar de tormento. Ele passou por lá. Só para tomar a chave do inferno e da morte que estava sob o domínio de Satanás e dizer para ele, eu fui morto e eu estou vivo para todo sempre e eu tenho as chaves da morte e do inferno. E eu te garanto que para lá você não vai, nem eu, porque nós já saímos do inferno. Por meio do quê? Do batismo nas águas. Está lá. Estes eram espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Quando ele ficou esperando com paciência nos dias de quem? De Noé. Estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, só a família de Noé. 8 pessoas ao todo contando Noé. Foram o quê? Foram o quê? Salvas pela água. Salvas pela água. Olha o versículo 21. Aquela água representava o batismo. O batismo que agora salva vocês. Pode aplaudir o Senhor. Que agora salva vocês. É aquela água do dilúvio, é ela mesma. Que Noé passou, salvou ele e a sua família. Sabe aquela água do Mar Vermelho que Moisés passou? Salvou ele e o povo. E sabe aquela água que você desceu ontem, ou dias atrás, ou meses atrás, ou anos atrás? Esta água é a água do batismo que salva você. Esta é a água. Diga, esta é a água. Quem crê? Quem crê? Quem crê? E for batizado, será salvo. Pode aplaudir. Desculpa pela minha voz, viu? Mas eu estou pregando. E agora, depois de 5.000 anos, depois
de 5.000 anos. Estou eu aqui falando do batismo para você. 5.000 anos depois, nós estamos quase 6.000 anos desde Adão até os dias de hoje. Segundo o cronograma teológico, quase 6.000 anos de Adão até os dias de hoje. E eu estou falando do quê? Do batismo que salva. E por que não vai se batizar? A pessoa que é batizada nas águas, ela recebe 10 privilégios. Privilégios são direitos adquiridos por meio do batismo. Vou repetir. A pessoa que é batizada nas águas, ela recebe 10 privilégios. Privilégios são direitos adquiridos por meio do batismo. Vamos ver quais são? Primeiro, direito. Recebe o perdão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quando a pessoa é batizada, ela apaga os seus pecados nas águas, que é símbolo de lavagem. Olha o que Pedro vai dizer. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse primeiro direito, você que é batizado já recebeu. Amém? Primeiro direito, primeiro privilégio que você recebeu é direito por meio do batismo nas águas. Apagou os seus pecados. Segundo privilégio ou segundo direito que você também recebeu por meio do batismo nas águas. Ressuscita como Cristo ressuscitou. Quando a pessoa é batizada, ela morre para o mundo e vive para Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 3 ao 5. Veja o que diz. Ou não sabeis que todos quantos foram batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele. Batismo é símbolo de morte, morte dos pecados, pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, viver para Cristo. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Você morre para o mundo e ressuscita para Deus. Assim como Cristo ressuscitou, você que é batizado vai ressuscitar com Ele, como Ele. Você está vendo? Tem mais. Terceiro privilégio. Torna-se filho de Deus. O mundo tem mania de dizer, todo mundo é filho. Não, pera aí. Vamos pela palavra. Nem gostei se todo mundo é filho de Deus. No mundo não fala isso? Todo mundo é filho de Deus. Só porque você vai para a igreja, eu não sou filho de Deus? Pera aí. Vamos entender mais. Quando Jesus mandou pregar, ele mandou pregar para o filho ou para a criatura? Então peraí. Por que Jesus não disse, vai pregar para os filhos? E de pregai a todo mundo, a toda criatura. E de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não diz filho.
e diz criatura. A pessoa só passa a ser filho quando ela se batiza. Ela não é filho. Por quê, pastor? João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Veja só. Quando a pessoa é batizada, ela deixa de ser criatura e passa a ser filho ou filha de Deus. Mas a todos, quantos o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha o versículo seguinte, não acabou aí não. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de quem? E como é que você nasce da vontade de Deus? Você já nasceu do pai e da mãe. Quando você se batiza, você nasce da vontade de Deus. Não é sangue, não é carne, não é junção carnal, mas nascido de Deus. Aí sim, você se torna filho, filha de Deus. Vamos para o quarto privilégio. Quando a pessoa se batiza, ela faz parte do corpo de Cristo. Quando a pessoa é batizada, né, ela está em plena comunhão, ou seja, ela está em plena comunhão com a igreja. Ela faz parte do membro da igreja. Lá em Atos capítulo 2, versículo 41 e versículo 42, quando Pedro batizou aquelas 3.000 pessoas, as pessoas não foram embora não. Fui batizado, agora vou embora. Não foram embora não. Ficaram com Pedro. Ficaram. E seguiram a doutrina e diz mais que continuaram com ele. Está lá em Atos 2, 41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, né? E perseveravam, eles continuaram. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Perseveraram onde? Na comunhão com os irmãos, na igreja. O que mais? Partir do pão. O que é partir do pão? Santa Ceia. E que mais? E nas orações, nos cultos. E lá em cima, na doutrina, isto é, nos ensinamentos dos apóstolos. Ou seja, eles não só apenas batizaram, continuaram na igreja. Continuaram seguindo os apóstolos. Continuaram participando da ceia. Continuaram participando das orações. Então eles fizeram parte do conjunto da igreja. Tornaram-se membros. Porque a pessoa pode se batizar e não voltar mais. Ela não é membro. Ela foi embora. Ela pode também se batizar e continuar na igreja. Fazer parte da doutrina, ensinamentos. Fazer parte da comunhão que é entre os irmãos, fazer parte do partir do pão que é a Santa Ceia e das orações dos cultos de oração. Aí ela se tornou uma membro da igreja, depois que se batizou. Olha aí, quinto privilégio que a pessoa batizada recebe. Depois que ela se batiza, ela participa do quê? Participa do quê? Agora sim, ela participa da Santa Ceia. Antes de se batizar, não. Nós recomendamos em todas as pazes de vida, em todas as igrejas da paz de vida, nós falamos, você que não é batizado, não participe. Se a pessoa quiser desobedecer, o problema é dela, ela come para sua própria condenação. Então, depois que ela faz parte do membro da igreja, do rol da igreja, do corpo que é a igreja, o corpo de Cristo, aí sim, ela participa da Santa Ceia. Aí ela está em plena comunhão com Cristo. Realmente, porque ela come do corpo e ela bebe do sangue, ou seja, ela entra em Cristo, comendo do corpo e bebendo do sangue, e Cristo entra nela através do pão e através do suco de uva. Ou seja, está os dois ligados. Ela está ligada em Cristo e Cristo está ligado nela. João capítulo 6, versículos 54 ao 56. Aqui é uma aula de batismo, viu? Quem come a minha carne, olha Jesus dizendo, e bebe o quê? O meu sangue. Então tem a vida eterna, a pessoa é salva, é batizada. Só quem é batizado, quem não é, não participa. Tem a vida eterna.
E eu, Jesus dizendo, o ressuscitarei no último dia. Olha o D lá, D minúsculo ou maiúsculo? Maiúsculo, porque não é um dia qualquer, é o dia da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja. O dia do arrebatamento. Esse D aí está lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16. Depois você lê essa história lá, que fala também que é o grande dia da volta de Jesus. Porque a minha carne é o quê? Verdadeiramente é comida. E o meu sangue, verdadeiramente, é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Jesus está em você, e você está em Jesus. Oh, glória, através do quê? Da Santa Ceia. Quer mais? Espera aí. Anote o sexto agora. Sexto privilégio de uma pessoa batizada nas águas. Tem como perder isso? Não, gente. Não pode deixar de se batizar. Sexto é, reveste-se do poder de Cristo. Uma pessoa que é batizada, ou quando a pessoa é batizada, ela recebe as qualidades de Cristo para se parecer com Ele. Lembra de Pedro? Você é um deles. E eu não. Você se parece com Ele. Quem se parece com Cristo? Você hoje se parece com Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 26 e versículo 27. Você é um deles, não é? Você se parece com Ele. Você é um deles, não é? Um de Cristo. Você se parece com Ele. Você é uma delas, né? Não. Você é uma delas. Por quê? Você se parece com Cristo. Quem que se parece com Cristo? Você se parece com Ele. Essas são as qualidades. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Olha o versículo 27. Porque todos quantos fostes, tem o conteúdo, não é só o 26, tem o 27, uma coisa puxa a outra. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todos quantos fostes batizados em Cristo, têm as qualidades de Cristo. Oh, glória! Sétimo agora. Sétimo privilégio, direito que a pessoa recebe por ter sido batizado nas águas. Quer saber do sétimo? Torna-se discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Quando a pessoa é batizada, ela passa a seguir o Mestre Jesus, não apenas como ouvinte, mas praticante dos seus ensinos. Você não é mais ouvinte, não, só vem ouvir, não. Agora a pessoa segue a Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 19, na tradução NVI. Coloca aí para você receber esta mensagem. Portanto, vão e façam discípulos de quem? De Jesus, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é discípula de Jesus Cristo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Vai e faça mais discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos para o 8? Vamos lá. Oitavo privilégio, né? Oitavo privilégio que uma pessoa recebe quando se batiza nas águas. Ela vence os desafios do mundo. E quais são eles? Quando a pessoa é batizada, ela consegue resistir aos desejos da carne. Olha o que diz aqui, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4.
veja o que João disse. Todo aquele, pode deixar para o RC, porque todo que é nascido, quem é nascido de Deus aqui? Só nasce uma vez de Deus, como? Pelas águas, não tem outro nascimento. Porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Por isso que diz, quem crê e for batizado, as duas coisas estão ligadas. Fé e batismo, nascimento de Deus. Vamos para o nono privilégio de uma pessoa batizada nas águas. Ela recebe o que, pastor? A salvação. Recebe a salvação. Quando a pessoa é batizada, ela livra a sua alma da condenação eterna. Tito, capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz aí a carta que escreveu Paulo a Tito, seu filho na fé, presbítero da igreja. Não pelas obras, ninguém vai ser salvo pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Misericórdia de quem? De Deus, compaixão de Deus, perdão de Deus, nos salvou. E como é que ele nos salvou? Pela lavagem. O que o batismo simboliza? Lavagem da regeneração. O que é regeneração? Nova vida. E da renovação. A pessoa se batiza, ela se renova e o Espírito Santo dá para ela uma nova vida. Nós somos salvos pela lavagem da regeneração. Lavagem é água. Água é batismo. Água é símbolo do batismo. E para a gente encerrar, o 10º privilégio que uma pessoa recebe quando ela é batizada nas águas. E o melhor, ela alcança o reino de Deus. Quando a pessoa é batizada, ela tem livre acesso ao céu. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Olha o que Jesus disse para esse homem chamado Nicodemos. Olha o que ele disse. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo. Por que de novo? Você já nasceu da junção carnal dos seus pais uma vez, só que agora tem que nascer de novo. E como? Nascer de novo. Não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode? Ele achava que era esse nascimento de junção carnal. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Ele achava que era o nascimento humano. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Se coloque de pé. Quer entrar no céu? Nasça de novo. Nascer do quê? Da água e do Espírito. Nascer de novo. Esta é a ordem de Jesus. Nascer de novo. Eu quero orar por você. Vem aqui, Daniel.